Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 46. Título: O grande dinheiro é demente. 1. Enquanto os trabalhadores portugueses estão a ir cada vez mais morrer a Espanha, nas estradas de Espanha, só ontem, 21 de janeiro de 2008, foram mais 4, e nas obras de construção civil de Espanha, mesmo assim, o nosso Pinóquio, primeiro-ministro, não se cansa de repetir que o país nunca esteve tão bem como nestes últimos anos em que ele é o chefe do Executivo e, pelos vistos, nem sequer é remodelável, a não ser que haja uma insurreição política do Minho ao Algarve e dos Açores à Madeira, o que de momento não se afigura previsível. Também o grande dinheiro que hoje domina o mundo está aí manifestamente cada vez mais louco e a deixar enlouquecido o planeta. 2. Os jornais de hoje, 22 de janeiro de 2008, enchem as suas primeiras páginas com títulos onde a palavra pânico é das mais frequentes. Recorrem igualmente a uma outra que, escrita e pronunciada em inglês para só alguns eleitos entenderem, mas que trocada em miúdos quer dizer uma gigantesca catástrofe financeira das piores dos últimos 10 anos, como um daqueles sismos que lá onde ocorrem deixam cidades e aldeias soterradas, autênticos cemitérios onde as populações de repente ficam enterradas vivas para sempre. 3. No meio de toda esta demência parece que já nem os jornalistas se aproveitam. Todos ou quase todos limitam-se a ser cada vez mais mensageiros do grande dinheiro em vez de serem os mais lúcidos e aguerridos mensageiros das vítimas do grande dinheiro. Aparecem todos, também eles, muito aflitos com a catástrofe e o sismo planetário do grande dinheiro, mas como se toda a nossa realidade fosse essa e não houvesse povos, nem populações, nem pessoas concretas. E eles próprios, enquanto seres humanos, como que desaparecem, para ficar apenas um mensageiro pé de microfone e digitalizador do computador ao serviço do grande dinheiro. 4. Muito mal, muito doente vai o mundo quando até os mensageiros só têm olhos e ouvidos para o grande dinheiro e são uma espécie de altifalantes do grande dinheiro e das suas minorias cada vez mais reduzidas, cada vez mais invisíveis e cruéis, que estão sempre por trás dele a mexer os cordelinhos. A situação é assim apresentada como um sismo, sim, mas sem causas e sem responsáveis, porque é da natureza do grande dinheiro ser sempre mentiroso, comete o crime, mas esconde-se, nunca dá a cara, a culpa nunca é dele, é infalível e sempre faz o mal e a caramunha. 5. Por isso, depois de tudo, apresenta-se invariavelmente de mãos limpas, de sangue, de colarinho impecavelmente branco e sem pecado. E não é que os povos que ainda trabalham e ainda produzem riqueza, o grande dinheiro há muito que já se deixou disso e desfaz fortunas da noite para o dia, do dia e ele não gosta nada, como também não suporta a luz, apenas com recurso aos seus jogos da bolsa, ao mercado sem regras, a não ser as impostas por ele, e a muitas outras maneiras perversas, cada qual a mais obscena e assassina. 6. Os povos não se apercebem de nada, são cada vez mais analfabetos nestes escusos caminhos. Tão poucas escolas públicas e privadas alfabetizam nesta direção, limitam-se às rotinas do dia-a-dia e a interpretar o que aparece à superfície sem nunca irem ao âmago da perversão e do assassínio organizados, que é hoje o grande dinheiro à solta. Por este andar, o nosso mundo poderá implodir a qualquer momento, porque o grande dinheiro é demente, é louco, é como um gigantesco bulldozer que avança descontrolado e que nada nem ninguém conseguem fazer parar. Arrasa tudo por onde passar. E hoje ele passa por todo o lado, está em todo o lado, é o Senhor Deus Dinheiro omnisciente, omnipresente e omnipotente, como durante séculos e séculos de catequeses eclesiásticas, terroristas e mentirosas se ensinou que Deus era. 7. Mas esses são os 3 atributos não de Deus, o de Jesus e dos pobres, mas do Deus ídolo, do Deus que nas nossas impotências e nas nossas limitações imaginamos e projetamos para fora de nós. Os 3 hoje encaixam às 1000 maravilhas no grande dinheiro, o Senhor Deus Dinheiro, que destronou todos os outros deuses e deusas do passado do paganismo religioso. E se ainda os não destronou de vez, é porque de momento eles podem ser-lhe úteis. E ele consente que eles se mantenham na condição de lhe serem absolutamente leais e meros executores da sua vontade, do seu projeto, até ao dia em que o Senhor Deus Dinheiro se tenha tornado tão eficiente em todos os domínios que acabará de vez com eles para ficar apenas ele a reinar. 8. Estamos todos a alimentar esta nova besta do Apocalipse, só que à beira dela a antiga besta não passa de um tigre de papel.
O grande dinheiro criou as bolsas, segundo regras que lhe convém, e desde então joga com elas como mais lhe convém. Os próprios executivos das nações hoje não passam de ingênuos meninos de couro de antigamente, uns eunucos políticos e uns bobos da corte, que correm e voam como borboletas tontas de um lado para o outro, sem saberem por que correm e atrás do que correm. Simplesmente correm, para parecer que fazem alguma coisa. Na verdade, só ajudam a nova besta a medrar. 9. Os mais generosos, mas também porventura os mais ingênuos, ainda chegam a pensar que lhe vão fazer frente e travar os seus devoradores apetites. Puro engano, que o grande dinheiro não brinca em serviço, nem se distrai com as distrações que vende aos povos. Saibam que mesmo esses executivos mais generosos só se mantêm nos cargos enquanto a sua permanência for útil e vantajosa ao grande dinheiro. 10. Quando a permanência dos executivos deixar de ser útil, eles aparecem mortos na manhã do dia seguinte, se forem achados perigosos, ou simplesmente despedidos, promovidos a administradores desta ou daquela grande empresa do grande dinheiro, com escabrosos salários de tão elevados, mas que eles aceitam sem chegarem sequer a perceber que esse é o preço do seu silêncio, da sua morte antecipada, da sua total inutilidade política daí em diante. Quantos destes ex-executivos é que hoje não estão já depositados como objetos, como estátuas de sal, totalmente inúteis e estúpidos, nas prateleiras dos estaleiros dourados do grande dinheiro, à frente deste ou daquele departamento continental ou mundial? 11. Ainda há quem lhes inveja a sorte e se mostra escandalizado com as somas de milhões e milhões que eles recebem da parte do grande dinheiro. Até esse ponto vai a ingenuidade das populações e dos povos, o nosso analfabetismo político, económico ou financeiro, a nossa ignorância, a nossa demência, a nossa cegueira. Nem sequer vemos que quando o grande dinheiro quer matar alguém sem derramar sangue, uma operação ainda perturbadora para certas sensibilidades com restos de humanidade, o que ele tem assim mais à mão para o conseguir e ainda suscitar inveja nos próximos deles, é empanturrá-los de dinheiro, para que eles nunca mais sejam gente, nunca mais sejam pessoas, nunca mais sejam humanos. 12. O crime é perfeito e o assassinado ainda fica grato o resto da vida ao seu assassino, o grande dinheiro. Em verdade vos digo, a demência anda hoje à solta e está aí cada vez mais generalizada. Mais um pouco de tempo e o nosso mundo do século XXI será como as duas bíblicas cidades de Sodoma e de Gomorra, onde, segundo a respectiva narrativa, já nem o mínimo de 10 justos havia, em atenção aos quais as duas cidades não seriam destruídas. Assim foram destruídas. Sabem que se trata, evidentemente, sobretudo de uma narrativa teológica carregada de sentido e de alerta, também para o nosso hoje. 13. Repito, a demência anda à solta, está cada vez mais generalizada. O causador dela, o pai desta demência, é o que mais podia ser. O grande dinheiro. Desde que ele se disfarçou de Senhor Deus Dinheiro, fonte de felicidade e de bem-estar para as pessoas e os povos, uma coisa ele já conseguiu, que todas as pessoas sonhem com ele e sonhem ser ricas e festejem até às tantas, rodeadas da inveja dos vizinhos, se alguma vez lhe sair o euro-milhões. O grande dinheiro deixou de ser temido e combatido para passar a ser cobiçado e festejado. Ele é por natureza assassino, genocida até. Não consegue existir sem deixar de matar a vida, as pessoas, os povos e a natureza. 14. Mas passa por ser benfeitor e distribuidor de felicidade e até de festa. Ele é mentiroso e pai de mentira. Não faz mais do que mentir e matar a toda a hora e instante. Mas tudo o que depois diz através dos seus grandes média é tomado como verdade e seguido à risca em todo o mundo. Nem os executivos das nações, nem os executivos das igrejas e das religiões, nem os próprios povos do mundo descobrem a marosca e vivem todos ao serviço do grande dinheiro, como sempre fizeram no passado em relação aos deuses e deusas do paganismo religioso. 13, 15. Só que hoje o grande dinheiro, em comparação com esses deuses e deusas do passado, é crueldade pura, pura mentira, puro assassínio. É omnisciente, omnipresente, omnipotente. É inteligência de mente no grau absoluto e cientificamente organizada. Nada escapa ao seu controlo, ao seu olho eletrónico espalhado por toda a parte, até em nossas casas, se tanto for preciso, e sem que os próprios sequer suspeitem. O nosso mal, foi termos consentido que o grande dinheiro se tornasse independente dos povos, mesmo é dizer da política, e se tornasse cientificamente organizado. 16.
Na nossa demência e a ambição de tudo dominar e tudo possuir, criamos este monstro que agora dificilmente controlaremos, com a agravante de que tão pouco estamos sequer interessados em controlá-lo, apenas em servi-lo e tentar aproveitar das migalhas de muitos milhões que ele distribui a quem se mostrar mais dócil perante ele e as suas loucuras. Corremos, por isso, sério risco de extinção como humanidade, esta humanidade que hoje somos. 17. A evolução no decurso da qual um dia também nós, seres humanos, acontecemos, deveria passar a ser, a partir desse momento, conduzida por nós, que para isso fomos criados pelo Deus vivo, pelo Deus amor, no decurso da evolução. Porém, fascinados com semelhante missão, em vez de nos assumirmos responsavelmente, fomos a correr, vender-nos ao inimigo. Tornámos-nos idólatras, nem sequer percebemos que isso fazia de nós uns monstros. Sem sequer percebermos que isso fazia de nós uns monstros, o resultado está aí cada vez mais à vista. 18. O grande dinheiro é hoje a demência em ação, a mentira em ação, o homicídio, o genocídio em ação. Servi-lo é tornarmos-nos dementes como ele, mentirosos como ele, homicidas, genocidas como ele. Aqui chegamos neste início do século XXI. Prosseguiremos esta demência, esta mentira, este homicídio, genocídio? Ou seremos ainda capazes de perceber que já fomos longe demais e mudamos de Deus, de vida e de rumo, regressamos à via da inteligência sapiente, do amor recíproco, da liberdade e responsabilidade perante a história? Regressamos ao nosso papel de timoneiro da história, de sujeitos, de protagonistas? 19. Se ainda quisermos ter futuro, uma ação temos de fazer já com lucidez e audácia, de captarmos o grande dinheiro antes que ele nos arrebate de vez e de forma irreversível o controle da história. E regressarmos à política concebida, vivida como a arte de amar o próximo. Se o não fizermos já, então a humanidade e o planeta serão em breve e de novo as cidades de Sodoma e Gomorra, mas agora à escala global. 20. Saibam, entretanto, que se formos por esta demência, nem assim tudo estará definitivamente perdido, porque mesmo depois da global destruição, a vida com dimensão humana e sororal fraterna voltará a rebentar dos escombros. Porque há sempre um resto de resistentes que não se vergam ao grande dinheiro, por mais que ele se faça passar por Senhor Deus, dinheiro. Morreremos todos resistentes e idólatras na grande catástrofe, como todos os mais, mas as mortes dos resistentes serão como as do grande trigo. Ao terceiro dia já estarão aí a garantir futuro à humanidade num novo começo que está desde já em gestação neles e na história. Não veem? 21. Então não sabem que é esse o principal serviço libertador, salvador, que as vítimas assassinas estranguladas oferecem à história? Essa fecundidade da vida assassinada, ressuscitada, essa potência de fragilidade espezinhada, florida, esse futuro da humilhação suportada, exaltada, nunca o grande dinheiro conseguirá destruir. Por isso é que ele, por mais que mate, que roube, que minta, que humilhe, que devasse, que espezinhe, nunca terá futuro. Futuro é exclusivamente dos que lhe resistem e sobretudo das vítimas que ele faz aos milhares de milhões, geração após geração. 22. O que escolhemos? Onde nos posicionamos? Com quem iremos? Com o grande dinheiro? Com os que lhe resistem e escolhem ser pobres e manter-se pobres por toda a vida? Com as inúmeras vítimas que ele diariamente faz? Escolher é preciso, decidir é preciso, já. 2008, janeiro 22. É o fim do capítulo 46 do novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.